comentários durante a nossa modesta exposição, porque ainda acredito nessa construção em conjunto, né? Eu fico muito feliz de retornar ao grupo, um grupo tão querido depois de algum tempo, e perceber que, com certeza, essa jornada deixou sementes, né, dentro de cada um. É uma obra que provavelmente a gente vai recorrer muitas vezes durante a nossa vida. A gente pôde perceber o quanto Paulo se transformou pelo trabalho e pelas pessoas que passaram pela vida dele, né? E o quanto que ele precisou retornar algumas vezes em cenas e em locais antigos, como por exemplo Corinto, né? Dentre outros lugares, e o quanto que isso foi importante para o constituir. E conversando com Mari, ocorreu da gente pensar e falar nesse último encontro, né, na convivência com Timóteo, por conta deste amor filial, paternal, que ele exerceu junto com ele, né? E o quanto que isso foi importante, especialmente no momento final da sua vida. Vocês já devem ter percebido que a história como um todo de Paulo e Estevão é recheada pelas expressões da mediunidade de Paulo. E no momento final em que ele se aproxima da morte infamante, ele parece pressentir aquele momento derradeiro, né? Eu me lembro muito da cena quando ele foi apedrejado em praça pública, se eu não me engano em Listra, que Timóteo com 13, 14 anos, coitado, ficou angustiado, desesperado, e ele também achando que aquele seria o momento da sua desencarnação, e ainda não era. Ele até pensa, né? Nada mais justo do que eu ter sido responsável pelo apedrejamento de Estevão e morrer do mesmo modo, mas era apenas o início das dores, digamos assim, né? Das aflições que ele precisaria passar em nome do Cristo. Mas naquele momento do final da vida, em que ele está escrevendo a sua segunda epístola a Timóteo, ele já é um Paulo diferente, mais amadurecido pelas experiências, mais afinado com essa mediunidade, e já tinha passado por muita coisa. É interessante porque as duas epístolas que ele escreve a Timóteo foram as duas cartas que chegaram para nós, mas provavelmente não foram as únicas. Provavelmente, por conta dessa relação muito próxima, eles trocavam essas cartas, que era a forma de vencer as distâncias, né, e de manter as relações naquela época. Trocaram muitas cartas, conselhos, confidências. E o interessante é que Timóteo sempre, desde muito pequeno, tinha muito interesse por aquilo que Paulo tinha, né, a repartir de conhecimento. Então eu gostaria de começar não por Paulo e Estevão, mas justamente para provar a fidelidade do que Emmanuel nos traz, a responsabilidade desse grande espírito de compartilhar conosco aquilo que há de mais essencial e verdadeiro na história desses dois grandes mártires do cristianismo primitivo. Eu trouxe aquela obra do Novo Dicionário da Bíblia, que foi escrita por dezenas de teólogos. Então aqui a gente não está falando de espíritas, nem está falando de pessoas que corroboram ou às vezes até conhecem o que Emmanuel escreveu. A gente está falando de estudiosos da religião que trazem a relação de Timóteo com Paulo. Então, eles vão dizer sobre a consideração especial de Paulo por Timóteo, vão falar das instruções especiais a Timóteo. Timóteo simboliza a juventude, simboliza esse florescer dos ensinamentos evangélicos, né? Sem aquela madureza, sem aquele senso de maturidade, sem as experiências da vida. Paulo tinha contato com a hipocrisia farisaica, e basta às vezes nas suas cartas ele adverte Timóteo disso. Cuidado com os falsos doutores da lei, não perca tempo com essas celeumas, nunca esqueça de estudar sempre, né, de sempre se manter ao estudo do Evangelho. Faz conselhos para que ele persevere, não obstante as dificuldades. E aí a gente, não querendo fazer crítica, mas comparando, não dá para não comparar João Maria Marcos com Timóteo, vê o quanto que Timóteo
conseguia se manter ali do lado daquela figura enérgica que era Paulo de Tarso, né? Dormindo ao relento, se submetendo à opinião popular e à lapidação pública, por exemplo, e ele ali junto, sem esmorecer, sem desanimar, se mantendo sempre firme. E Haroldo Dutra Dias, inclusive, diz que provavelmente é um reencontro. E é possível, tão novinho, né, e ter uma identificação tão profunda. Mas o mais importante é que Saulo nos mostra uma coisa especial. Antes da instrução vem o amai-vos, antes do instruí-vos. Então ele mostra a importância de uma relação afetiva para a consolidação também dos ensinamentos evangélicos. Então essa relação dele com Timóteo nos faz um pouco disso. E da esperança que ele tem. Ele realmente acredita que Timóteo é um forte candidato para dar continuidade à propagação evangélica que ele não pôde, porque já pressentia que estava no final da vida, dando ali os subsídios necessários para que ele pudesse seguir em frente. E aí os teólogos falam que quando Paulo escreveu a primeira epístola a Timóteo, ele não estava preso, mas quando ele escreve a sua segunda epístola, ele já pressentia que vinha lá a sentença de Roma para a liquidação do seu corpo físico. Ele estava às vésperas de ser julgado e condenado, e era grande a possibilidade, a probabilidade desse julgamento terminar em execução, como efetivamente foi o caso. Ele estivera nas circunvizinhanças de Éfeso, e a gente deve se lembrar que Éfeso, não obstante ser o local da casa da Santíssima, que passava ali o fim da sua vida ao lado do discípulo bem-amado João, também não pôde se eximir das tricas farisaicas que ali chegavam. Então a gente vê em Éfeso também as brigas contra o politeísmo, né? A Diana de Éfeso e tudo mais. Então os desafios que Timóteo precisaria enfrentar eram desafios comparáveis aos que Paulo também enfrentou no início da sua carreira, que agora só mudavam de lugar. Então daí a preocupação dele. E aí os teólogos chegam a dizer: o apóstolo Paulo estava apresentando sua exortação final ao seu sucessor, dando ali os subsídios para que ele não desanimasse na tarefa e o exortando-se para que ele pudesse sempre seguir em frente. Então eu achei interessante a gente falar sobre esses trechos do Novo Dicionário da Bíblia para corroborar que não é apenas uma abordagem poética, bonita, que Emmanuel nos traz. É profundamente verdadeira. As comunicações de Paulo com Timóteo, a gente tem também, além do Novo Dicionário da Bíblia, aquilo que está em Atos dos Apóstolos e na obra Paulo e Estevão. Timóteo, quando encontra Paulo, vai dizer Emmanuel, tinha por volta dos 13 anos, era filho de Eunice, neto de Lóide, órfão de pai, era de descendência grega, né? E desde quando começou a ouvir Paulo, sempre tinha uma notável demonstração de interesse, o que cativou o nosso querido apóstolo. Na cidade de Listra, como a gente disse, ele presencia o apedrejamento de Paulo em praça pública, ele é circuncidado. Lembra que logo no começo, Paulo ficou bastante reticente em aceitar isso, né? Achando que era um absurdo, que era um exagero do farisaísmo, de querer interferir nas atividades cristãs, mas àquela altura da vida ele já havia entendido que tinham certas coisas que era melhor renunciar, até para preservar o prolongamento dessas excursões evangélicas, né? E guardar o próprio Timóteo de outras interpelações, né? E aí nessa sua carta, nas duas cartas especial, depois de muitos anos de convivência, do fato de Timóteo apresentar realmente o seu ideal convicto, de acompanhar esse ritmo intenso, esse temperamento enérgico de Paulo, ele restaurou, provavelmente de outras vidas, essa relação de amizade. Então nas cartas, Paulo começa as cartas fazendo sempre uma apresentação, né? E na primeira ele fala a Timóteo, o meu verdadeiro filho na fé, e na segunda, a Timóteo, o meu filho amado. A gente sabe que Paulo não se casou, né? Permaneceu celibatário após a morte de Abigail, e talvez ali, naquele menino,
ele tenha encontrado o seu filho não nascido, né, das vias naturais, o filho do coração. Então, aqui eu vou colocar algumas características nas cartas, especialmente na segunda carta de Paulo a Timóteo, para a gente poder ter subsídio para poder fazer uma reflexão, né, e uma discussão. Primeiro ponto que eu acho muito interessante é o afeto e o amor, o carinho de Paulo, que está acima do trabalho. A gente vê esse carinho não exclusivista a Timóteo, embora com Timóteo tenha uma característica especial. Mas a gente vê esse carinho com Áquila e Prisca, a gente vê esse carinho com Silas, né? A gente vê esse carinho com Barnabé, com o próprio João Marcos. Mas com Timóteo é uma coisa que parece ter mais uma identificação de almas, né? Parecem mesmo ser almas afins. Mas esse afeto de Paulo nos mostra uma coisa muito importante. O trabalho de evangelização verdadeiro, substancial, consolidado, ele não prescinde dessa reconstrução ou construção de laços afetivos. A gente precisa se relacionar para poder evangelizar com proveito. Paulo tinha um arcabouço teórico muito grande. Doutor da lei, ele tinha pleno domínio da lei de Moisés e estudioso do Evangelho, né? Não apenas na teoria, mas também na prática. Ele sabia, estava muito bem preparado para essas excursões. Mas não é só isso. A figura de Paulo nos é tão impressionante porque ele operou uma modificação interna e isso se resvalou nos seus relacionamentos. Então, isso é uma coisa marcante que a gente não pode deixar de falar. Eu lembro de Pestalozzi, né? Lá no século XIX, o educador suíço, que inclusive o próprio codificador do Espiritismo, Kardec, estudou na sua escola, que desenvolveu essa pedagogia do afeto. Então, bem antes de Pestalozzi, Paulo já tinha desenvolvido essa pedagogia ou evangelização pelo afeto, né? Ele fazia na prática aquilo que Jesus tinha nos ensinado lá no Evangelho de João. Por vos amardes, como eu vos amei, reconhecerão todos que sois meus discípulos. Então ele ensinava que antes da instrução vinha um amor, né? E um segundo ponto é assim, Paulo tem um profundo respeito pela juventude. E eu acho isso interessante porque nas casas espíritas a gente também observa esse movimento, né? Tem o espaço da juventude, tem as atividades dos jovens, tem a própria evangelização infanto-juvenil, mas não é apenas dar um espaço aos jovens. Paulo tinha, pelos próprios caminhos da vida, escolhido e preparado um jovem, um adolescente, para ser o continuador da sua mensagem. Ao lado dos outros, né, que junto com eles foram seus cooperadores parceiros, como Barnabé, Silas e o próprio Lucas. Mas isso é uma responsabilidade muito grande. E eu acho isso muito interessante, porque talvez isso poderia nos influenciar nas casas espíritas para a gente dar um maior protagonismo ao jovem. Não apenas aquele espaço da juventude isolado, né? Mas um espaço de maior destaque. Filósofos, né? O próprio Sócrates, ele era rodeado daqueles jovenzinhos, né? Isso era um costume na época. Os jovens nobres se aproximavam dos grandes filósofos para beber dos ensinamentos e para se prepararem para mais tarde terem as suas profissões, quem sabe também se tornarem grandes pensadores. Então essa era uma prática comum, beber dessa experiência para mais tarde trilhar seus caminhos. Então o próprio Sócrates também incentivava essa juventude sedenta de conhecimento. Quando o pai de Saulo financia a estada dele, né, em Jerusalém, para ele ter contato com os melhores professores, com o próprio Gamaliel, que passa a ser o seu tutor, era também uma repercussão da própria tradição judaica, que na figura da tradição judaica, os grandes patriarcas são aqueles que detêm o conhecimento e ninguém melhor do que eles para preparar a juventude para os desafios da vida, né? Então, perfeito seu comentário. E assim, é também um reconhecimento próprio, né? Porque às vezes a gente tem isso
ou seja, fizeram isso por nós, mas por algum motivo a gente conserva um preconceito ou tem algum outro motivo para não fazer isso pelo outro. Então, era também uma forma caridosa, digamos assim, de Paulo passar o seu legado para aquele jovem que estava ali cheio de energia para poder dar continuidade ao seu trabalho. Inclusive os anônimos. Então, a gente vê Emmanuel falando das lavadeiras, né, daqueles pescadores simples, que inclusive foram os professores de fraternidade de Paulo ao longo da sua vida. Então, todos esses deram suporte à propagação do Evangelho, mesmo que de forma não direta. Ajudaram ele a se esconder, a ele a se evadir dos lugares para poder dar continuidade a essa excursão evangélica, né? Então, de fato, aquilo que Emmanuel coloca no prefácio, que a lei de cooperação é também a lei de amor, né? E sem cooperação não há demonstração do Evangelho, não há vivência do Evangelho, é o que a gente vê se consolidar na vida de Paulo. E ele sempre reconhece isso. Isso é o mais interessante, porque mostra de fato que ele conseguiu domar o próprio orgulho. Ou seja, ele não tem nenhum, digamos assim, problema em reconhecer o mérito de todos esses que foram professores e que o ajudaram nessa sua jornada, né? Pelo contrário, ele em todas as oportunidades nunca atribui a si o mérito de nada, sempre promovendo, né, todos esses amigos que ele encontrou pelo caminho. Nunca se esmoreça por você ser jovem, né, ter as aparências da juventude, porque aí dentro tem um grande potencial. Então Paulo via a semente. Ele ainda não sabia o que aquela árvore iria frutificar, quais os frutos que Timóteo ia dar. Talvez lá para as tantas, quando ele atingisse mais alguns anos, ele percebesse, isso daqui não é para mim não, já chega, e trilhasse outros caminhos. Mas Paulo acreditava nesse potencial que a gente tem, né, de se tornar construtores dessa realidade espiritual e de difundir esses conhecimentos na prática. E repetindo Jesus, né? Lembrem que João, também a época que se torna um discípulo, era muito jovem, era um adolescente. E olha o que Jesus faz. No momento doloroso da cruz, é o discípulo amado, jovenzinho, moço, que tinha todas as razões para poder titubear, para poder dar no pé, eu vou sair daqui quanto é tempo, é este que permanece ao lado de sua mãe, Maria de Nazaré, aos pés da cruz. Então esse ensinamento é muito importante, e Paulo soube absorver isso. Então às vezes a gente tem aquela coisa de humildade, né? Não, sou apenas um jovem, né? Não sei nada e tal, mas a pretexto de humildade a gente não pode menosprezar esse grande potencial. E a gente precisa empreender esforços para nos tornar o que nós somos em potencial, e para isso nunca parar de trabalhar. Essa é uma outra tônica, tanto das cartas de Paulo a Timóteo, quanto da própria obra, né? A gente vê a dificuldade que Paulo tinha de descansar. Timóteo muitas vezes falou, mas você não quer ficar mais um pouco antes de partir para a viagem, né? Não quer ficar um pouco entre nós? Lucas, coitado, é outro. Não, Paulo, mas né, espera um pouco e não sei o quê. Silas também, Barnabé. Ele não. Né? Tempo parado, é o tempo que a gente está fazendo a propagação evangélica, nós precisamos ir a outros lugares, aqui a mensagem já está consolidada. Então Paulo é muito rigoroso com essa necessidade do trabalho. A gente vê isso como uma grande tônica, né? E um outro aspecto é que ele também é rigoroso com os fundamentos do evangelho. Esse rigor a que eu estou me referindo, só fazer uma distinção, que a gente tem um rigor no início da obra e a gente tem um outro rigor na segunda parte da obra, né? Pelo menos após a conversão. O rigor do início é um rigor da austeridade violenta, é o rigor da prepotência. Mas esse rigor com os ensinamentos é fidelidade ao essencial. É ater-se àquilo que é mais substancial no Evangelho.
é disciplina, é comprometimento. Então é desse rigor que a gente está falando aqui. Então a todo momento ele estimula Timóteo a estudar, ler o texto, interpretar, compreender, ouvir. E por saber que ele tem um profundo respeito pelos mais velhos, Paulo fala muitas vezes, principalmente na segunda epístola, cuidado com aqueles que se intitulam doutores da lei, mas são apenas aparentes, que na verdade são falsos professores. Né? Examinai tudo e retende o bem. Então ele percebe que Timóteo tem tudo para se fortalecer como um trabalhador sólido, mas precisa, e isso também é fruto das experiências, né, da sua vida, ele precisa filtrar. E esse também é o ensinamento que a gente está falando de Paulo, né, se dirigindo a Timóteo, mas a gente está falando isso para pegar um pouco para a gente, né? Vamos pegar um pouco desse quinhão de Timóteo e se apossar também desses conhecimentos. Então, quando Paulo fala isso da vigilância e de filtrar o que a gente ouve, o que a gente lê, o que a gente assiste, é também um recado para nós. Não é porque um palestrante renomado, por mais consolidado trabalhador que seja, disse que eu não vou ir à fonte, pesquisar. Inclusive, por ser alguém renomado, provavelmente ele vai incentivar que a gente pesquise. Né? Pelo menos é assim que aqueles que são responsáveis fazem. A mesma coisa são os livros. Hoje em dia a gente tem muita literatura que se diz espírita e que se diz fiel à codificação, mas quando a gente vai investigar na essência, destoa e muito. Se a gente não conhece a fundo a codificação, como é que a gente vai saber filtrar? Confiando apenas na palavra. Então, era essa ingenuidade também que Paulo falava para Timóteo para que ele se resguardasse. Como dizia Jesus, né? Ser ingênuo, né? Ser, enfim, doce como as pombas, mas que pudesse ter a argúcia das serpentes, pudesse ter aquela cautela das serpentes. E uma outra coisa importante é essa perseverança, porque muitos começam e aí tem aquele entusiasmo, e a juventude é bem essa figura, né? Aquele entusiasmo, aquela alegria, não, vamos que vai dar tudo certo. Aí frente aos primeiros desafios, já começa a reavaliar. Então ele sabia disso, muitos começam, poucos continuam, e raríssimos terminam fiéis à essência e aos fundamentos do Evangelho. Alguns continuam até o fim, mas fazem uma propagação meio à sua moda e acabam se afastando. Vê o caso, mais uma vez, de João Maria Marcos. Não, se for preciso, darei a minha própria vida em função dessa mensagem. Né? E aí, quando começou naquele negócio de dormir ao relento, de ir a locais não muito confortáveis, de precisar tratar peixes e etc e tal, ele, esse negócio aqui não dá pra mim não, viu? Eu vou ali e volto já. E assim como Paulo, como Mari bem falou, né, que Paulo teve seus mestres, Timóteo também teve. Paulo não foi o único mestre de Timóteo. Timóteo foi a Éfeso. Timóteo foi a Corinto, quando ele conviveu com Áquila e Prisca. Ele absorveu de Silas, absorveu de Lucas, né, de Pedro, de João, da própria Maria de Nazaré, né, que ele teve ali um contato, os ensinamentos, as vivências, sempre sedento de aprendizado. Então talvez, isso é importante também para a gente, que talvez já tenha até alguns anos de doutrina, aprender um pouco com Timóteo. Porque um outro desafio para a gente é da gente nunca cair no engano que a gente sabe tudo, que não precisa mais estudar, que não precisa mais ouvir, né, assistir palestra ou ler livros. A gente está vendo o quanto que o aprendizado é incessante, né? E o quanto que isso foi marcante, tanto na vida de Paulo quanto na vida de Timóteo. Eu acho super interessante. Tem uma menina que ela publica os eventos, ela chama assim Rolês Espíritas, que é uma linguagem jovem, né? Para falar
daquelas saídas que os jovens fazem, né, que chamam de rolê. E aí os rolês são as palestras. Tem um outro jovem que ele fez uma comparação do apóstolo Paulo com um mito filosófico. Eu não vou me lembrar agora o mito. Aí ele pegou um personagem de mangá, essas coisas, eu não domino isso, mas ele pegou assim essas revistas, né, essa cultura do jovem, e fez uma contextualização exatamente como você falou, trazendo a mensagem da coragem moral, da vivência do amor ao próximo, para essa linguagem do jovem, que o jovem entende. Então, talvez fosse necessário duas coisas. Quem se aventura a evangelizar, ter a renúncia de aprender a linguagem do jovem, até para se aproximar do seu público, ou o evangelho ser apresentado de jovem para jovem. E nessa pandemia, eu particularmente tenho observado bastante isso. As lives, né, dos jovens falando para outros jovens sobre os conhecimentos da caridade, do perdão, dando exemplos na vida diária. Ou seja, isso é indispensável, porque senão não há identificação. E sem identificação, a gente não consegue ver ressonância daquilo na nossa vida, não dá para fazer, né? Agora, há de se ter um cuidado com relação à deturpação. Então, para isso precisa do estudo, para que nessa conversão se atenha fiel, né? Ou até proporcionar uma identificação, né? Talvez tenhamos nós um pouco de Saulo no início da carreira, tenhamos um pouco de João Maria Marcos pelas nossas inibições, né? É interessante como Paulo Estevão realmente tem essa atualidade, e isso é um desafio. É um desafio para os evangelizadores, é um desafio para pais, é um desafio para nós, como Mari, que convivemos com essas crianças muito espertas, para que a gente faça sempre essas contextualizações e essa atualização do pensamento. Mário falava, e eu me recordava que assim, o espiritismo tem tantos atrativos. Às vezes a gente fala sobre o ensino moral, que deveria ser o maior atrativo de todos, né? A gente fala sobre o fenômeno, que logo quando o espiritismo surgiu foi o seu maior atrativo. A gente fala sobre as curas, que infelizmente ainda hoje, infelizmente no sentido daqueles que procuram o espiritismo pela cura, apenas pela cura, né? Mas sim um compromisso com a reforma moral. Mas nenhuma crítica em relação à cura, inclusive um ato de caridade, né, das próprias casas. Mas eu me recordava, por exemplo, né, na minha juventude, embora já façam muitos anos, o que me levou a atrair o interesse para o espiritismo foi o ensino. Quando eu descobri que tinha um espírito que falava sobre eletricidade e magnetismo, André Luiz, como o Mário citou, eu falei, não, o que é isso aqui? E ele falava sobre um monte de coisa, né, de doenças que a gente via, psiquiátricas, com um saber assim, notório. Aquilo passou, pelo menos para mim, como fonte de conhecimento. Então eu me senti atraída pelo conhecimento, além do que a gente tinha nas nossas fontes, digamos assim, materialistas, né? Essa pode ser uma porta de entrada. Se bem aproveitada, a gente pode despertar, a partir disso, interesse para outras coisas. Então, eu acho importante o que Mário falou, de não fazer um paradoxo entre o que a gente vê no espiritismo e o que a gente vê nas ciências, o que a gente aprende na instrução formal, porque senão a gente não está cumprindo aquilo que Kardec escreveu, que é a aliança da ciência com a religião, né? Uma coisa precisa corroborar e expandir a outra. Então isso daí demanda uma ação nossa. A gente também precisa sair da nossa zona de conforto, né? E aí, gente, mais alguns assuntos, né? Já para finalizar meu comentário sobre Paulo e Timóteo, tem um aspecto que é muito interessante, que é a espiritualidade. A gente sabe que Jesus não veio trazer nenhuma religião, né? Paulo, embora se proclamasse cristão, o compromisso dele era de viver o evangelho. E as igrejas cristãs primitivas, a gente viu ao longo da obra que são formações
que começam no lar simples, que começam com o culto do evangelho no lar, com a distribuição de passes, de água fluidificada, né, distribuição de consolo. Essa é a religião da caridade, né, embora tenha o nome de cristianismo. Então, pensando nessa religiosidade, uma das coisas que Paulo também adverte Timóteo é orar sempre. E aí, mais uma vez, a oração, como a gente vê em diversas literaturas mediúnicas sérias, é colocada como ponte que visa reforçar essa nossa ligação com o Pai. Então, como a relação de Paulo com Jesus é interessante porque a relação de Paulo com Jesus é muito próxima, né? A gente sabe que era Estevão que se mantinha ali, próximo a ele, naqueles 30 anos da sua missão evangélica, mas ele o tempo todo se referia ao próprio Cristo, quem foi quem apareceu. Então a relação dele com Cristo era uma relação próxima do seu melhor amigo, né? Do seu conselheiro, do seu cuidador, relatando um profundo amor espiritual que ele sentia. E ele incentivava Timóteo a estabelecer uma mesma vinculação. Então, nunca se esquecer de que pela prece ele podia também se abastecer para a luta. A humildade, uma das coisas, pelo menos um dos problemas que eu precisei enfrentar na minha juventude e ainda hoje, é a vaidade e a presunção. Esse é um dos problemas, porque quando a gente é jovem, cheio de energia, em geral a gente tem aquela ideia de que a gente vai conseguir transformar o mundo, né? E, enfim, tem aquele ideal de fazer tudo que ninguém conseguiu lograr ainda, né? Esses adultos que estão aí muito velhos, tem que dar espaço para a nova juventude, que a gente que sabe como é que faz. E uma das coisas que Paulo também adverte é que Timóteo preserve a humildade. Lembrar que o Cristo, como Jacinto bem trouxe, esse espírito puro, esse sol de excelentíssima grandeza, Joana fala, né, o rei solar, apagou-se nas vestes de um carpinteiro simples, né? Limitou o seu vasto conhecimento, tentando deixar o essencial em palavras simples para que ele se pudesse fazer entender, podendo naquele momento ter resolvido todos os grandes dilemas da humanidade. Mas onde é o nosso mérito? Então, essa humildade, ela é um ensinamento muito importante, principalmente quando a gente começar a desvelar esses grandes ensinamentos, que tem a ver também com a temperança e com a parcimônia. Esse também foi um cuidado de Paulo a Timóteo. A gente lembra que Paulo, desde o início da sua carreira, até antes da sua conversão, era muito viril, másculo, né? Ele se dedicava, por exemplo, à corrida de bigas, aos esportes. Ainda era celibatário, né? Ainda não tinha tido a sua iniciação sexual, nem teve. Então ele também adverte Timóteo a isso: prevenção aos excessos da juventude, ter os respeitos, os costumes, melhor dizendo, comedidos, os respeitos com os mais velhos, com as mulheres, com as moças. Ele chega a escrever isso na sua segunda epístola: tenha piedade para com todos, anciões, jovens, senhoras e moças. E ele vai dizer: a piedade é de fato grande lucro, mas para quem sabe se contentar. E a coragem no testemunho. E para finalizar, eu trago aqui um trechinho da sua segunda epístola a Timóteo, e que foi por isso que coloquei essa ideia, né, da gente trazer esse tema aqui para discutir, porque na obra Paulo e Estevão, Emmanuel vai escrever que quando Paulo escreve essa segunda epístola, ele precisou parar algumas vezes, porque a emoção foi grande e ele não conseguiu controlar e por muitos momentos chorou, pensando na solidão. A piedade é de fato grande lucro, mas para quem sabe se contentar. E a coragem no testemunho. E para finalizar, eu trago aqui um trechinho da sua segunda epístola a Timóteo, e que foi por isso que coloquei essa ideia, né, da gente trazer esse tema aqui para discutir, porque na obra Paulo e Estevão, Emmanuel vai escrever que quando Paulo escreve essa segunda epístola, ele precisou parar algumas vezes,
porque a emoção foi grande e ele não conseguiu controlar e por muitos momentos chorou, pensando na solidão que ele experimentava naquele momento, né? Só Lucas está comigo, ele escreve na epístola. Então, todas essas pessoas que passaram pela vida de Paulo, que ele chega a citar, Demas, Tito, Silas, Barnabé, Marcos, eles passaram e seguiram adiante. E isso me faz recordar uma mensagem de Emmanuel quando ele fala de solidão, né? À medida que te elevas, experimentas a solidão dos altos cimos. E isso também é importante para a gente. Porque fora do período de pandemia, do isolamento, do distanciamento social, em que a gente inevitavelmente se sente mais sozinho, sente falta daquele abraço, essa também é um grande atrativo das reuniões espíritas, a congregação, né? As reuniões sociais. Nós somos espíritos que gostamos, né, de conviver, gostamos de fazer laços. O ser humano é gregário, então a gente precisa estar em contato até para não enlouquecer. Além disso, a lei de sociedade é uma das leis morais. Então, naquele período do fim da vida, Paulo experimentava esse afastamento dos seus afetos, não por vontade própria, mas por conta de já se dirigir ao fim da sua carreira. E a gente observa que Paulo não teve refrigérios, né? Em geral, a gente tem a imagem da velhice como um momento que a gente vai descansar, né? Que a gente vai ficar assim ao redor dos netos, fazendo aquelas fofurices, aproveitando aqueles momentos, né, de confraternização com a nossa família, que a gente pode ter tempo para reconhecer o nosso legado, né, apreciar tudo que a gente conquistou na vida, mas nem sempre a gente vai ter essa oportunidade. Paulo precisou apreciar tudo isso de longe, através das cartas que chegavam das regiões, que chegavam das Gálias, que chegavam lá, vinda dos romanos, vinda lá de Corintos, né? Todo mundo dando notícias de como que estavam acontecendo e como que estavam sendo mantidas as atividades cristãs, mas ele também recebeu muitas denúncias de perseguições, né? Denúncias de invasões e de óbices à propagação do Evangelho. E é importante que a gente se prepare desde já, nós aqui que somos adultos, mais ou menos jovens, que a gente se prepare desde já que a nossa vida ela vai precisar da nossa compreensão para com os desafios até o momento final. Que a gente não aguarde grandes cenas de condecoração para os nossos esforços nessa existência. Talvez mais tarde. Mas Paulo, como ele mesmo diz a João, a Lucas, eu nasci para uma luta sem tréguas. Eu nasci para uma luta sem tréguas. E guardadas as devidas proporções, nós também. Os desafios eles vão se suceder porque o objetivo é a gente se fortalecer. É criar, desenvolver ombros mais fortes para suportar cruzes mais pesadas.